Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela revista Incomunidade. Hoje nós temos o prazer de receber novamente o Dr. Nelson Nisenbaum para falar conosco sobre o escândalo da Prevent Senior. Pedimos a você que curta e compartilhe esse vídeo e faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigada e vamos lá. Dr. Nelson, eu queria começar a pedir para o senhor historiar para nós aqui da Europa como é que é esse escândalo da Prevent Senior. Isso tem acontecido somente nesse plano de saúde ou em outros? Como é que é essa relação com o governo do Brasil? Bom, boa tarde a todos. Quer dizer, na verdade, não sei se é bom dia ou boa tarde, porque eu não sei que horário o programa será veiculado. Boa tarde, aqui já é fim de tarde. Seja bem-vindo. A minha saudação a todos e todos. Henrique, Obrigada. prazer em revê-lo. Lorelei, prazer em revê-lo. Bom, na realidade, assim, o escândalo da Prevent Senior, ele é apenas um capítulo, né, de um escândalo muito maior, protagonizado pelo presidente da República Federativa do Brasil, que passou boa parte, continua passando, né, dessa pandemia, fazendo propaganda de tratamentos ineficazes, fazendo a promoção do contágio em massa do vírus para que se atinja uma imunidade de rebanho por infecção, pouco se importando com a penalidade de 600 mil mortes que já temos no Brasil, na realidade muito mais, mas não são oficialmente contabilizados, porque as estatísticas têm uma série de problemas ainda no Brasil, mas certamente esses números serão corrigidos pelo menos para 20% a mais. E no âmago da Prevent Senior, ainda não está muito clara nas apurações se esse movimento de promoção do tratamento ineficaz, do tratamento precoce, partiu por iniciativa de alguns profissionais de saúde e depois foi abraçado pela direção do plano de saúde, ou se originalmente partiu da direção e foi abraçado por alguns colegas praticantes. Essa sequência de eventos ela ainda não está muito clara. Agora, a conexão de laboratórios farmacêuticos, fabricantes de produtos relacionados ao kit COVID, principalmente a ivermectina, cujo principal fabricante foi entrevistado na CPI, né? E houve realmente um aumento astronômico na fabricação e na venda de ivermectina, fato para o qual não houve uma explicação racional e não houve nenhuma preocupação por parte daquele fabricante. Aquilo tudo aconteceu como se fosse a coisa mais normal do mundo, a tua venda de um determinado produto aumentar 200 vezes e você nem se preocupar com o que está acontecendo, ainda mais um produto farmacêutico que vai ser usado, no caso, contra a saúde das pessoas, né? Não a favor, o que foi uma verdadeira catástrofe. Então, o escândalo da Prevent Senior ele é apenas um capítulo de um escândalo de dimensões continentais. E é um espanto, realmente, que esse presidente ainda esteja no poder. Realmente, eu digo que essa pandemia, esse governo, realmente trouxe determinadas questões à luz do dia que muito envergonham a nação brasileira. E, realmente, eu espero que, após o relatório dessa CPI, muitas coisas se transformem no Brasil. Eu, particularmente, considero essa CPI o evento político mais importante que eu presenciei em toda a minha vida. É claro que eu preferiria que isso não estivesse acontecendo, mas teve que ser dessa forma, e eu penso que nunca as entranhas do Brasil foram expostas de forma tão crua, de forma tão transparente. Se esse país não mudar depois dessa CPI, nós não temos nenhuma esperança de seguir num processo civilizatório. Além da Prevent Senior, havia outras empresas ligadas à medicina sénior que fizessem algo idêntico àquilo que fez a Prevent Senior?
Olha, eu acredito que um bom número de empresas de saúde privada deve ter feito isso. Talvez não com o nível de constrangimento e ameaça que está sendo denunciado agora por médicos que saíram da Prevent Senior e que estão se manifestando lá na CPI de forma inclusive, mediada por advogados, né? Então, realmente, eu não sei como é que está, exatamente como é que foi, mas a gente observou ao longo da pandemia os nossos pacientes que tinham outros planos de saúde e eram tratados dessa forma, universalmente, não só por empresas privadas de saúde. Eu penso que 90% dos pacientes que eu atendi com Covid-19, que tiveram algum contato com o serviço de saúde pública, também receberam receita de kit Covid. Quer dizer, como eu falo, é um escândalo, é de dimensões continentais. Ele afetou, inclusive, o sistema público de saúde, porque, infelizmente, eu acredito que algo em torno de 70% da categoria médica brasileira decidiu eleger e apoiar esse governo, independente das consequências, e independente também de aderir a práticas anticientíficas ou não. É uma verdadeira calamidade. O que aconteceu no Brasil, veja, isso é claramente exemplificado pela postura do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão máximo da ética médica no Brasil, que apoiou a prescrição do kit Covid sob o pretexto de que o médico deve exercer a sua autonomia na relação médico-paciente, prescrever ao paciente aquilo que ele acha melhor e aquilo que o paciente também acha melhor. Isso é uma mentira, não está escrito em nenhum artigo do Código de Ética Médica que esta liberdade, que esta autonomia do médico é absoluta. Ela é amarrada na ciência. O médico, sim, eu posso escolher, por exemplo, eu tenho 15 remédios contra a hipertensão arterial dentro de uma mesma classe terapêutica. Eu tenho, por exemplo, na classe dos inibidores de enzima conversora, eu tenho captopril, enalapril, perindopril, tandolapril, lisinopril, fosinopril, ramipril, e tenho quantos pril você quiser. Todos esses agentes químicos estão comprovados cientificamente no tratamento da hipertensão arterial e de outras condições cardiológicas. Então, eu tenho a liberdade de escolher entre o perindopril, ramipril, enalapril e outro pril qualquer, porque todos têm comprovação científica. Então, pode haver uma polêmica legítima se um é um pouquinho melhor que o outro, aqui ou ali, é uma questão de preço, a questão de tomar uma vez ao dia, tomar 2 vezes ao dia, enfim, tem uma série de considerandos que podem afetar a minha escolha e a escolha do paciente, mas todas são opções válidas, né? Eu não estou dando para o paciente... Todas têm que ser cientificamente comprovadas, não? Exatamente. Então, se eu tenho opções... Senão, ainda era possível um médico receitar uma sangria para baixar a temperatura de um doente. Exatamente. Estava-se uma sangria como era no século XVIII. Exato. Então, é uma coisa assustadora, uma coisa decepcionante, uma coisa deprimente, no sentido mais profundo. Eu nunca esperei na minha vida, em 36 anos de carreira, ver um escândalo desse tamanho apoiado pela máxima entidade médica brasileira, que é o Tribunal da Ética Médica, o Conselho Federal de Medicina. A gente tem a sensação de que está num universo paralelo, de que alguma coisa aconteceu, que a gente morreu, foi para outro mundo e não está sabendo, algo parecido com isso, porque são coisas que a gente nunca imaginou que ia haver na vida. O que aconteceu com a medicina brasileira e com o governo brasileiro e com as entidades médicas brasileiras e também com o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, porque houve distribuição em massa na saúde pública também do kit Covid. Não com o constrangimento que aparentemente aconteceu na Prevent, mas isso aconteceu. Doutor Nelson. Desculpa, quem são os dirigentes da Prevent Senior e que ligação têm ao mundo dos negócios, nomeadamente da saúde sénior, e ao mundo dos fabricantes de medicamentos, nomeadamente a cloroquina e outros medicamentos desse kit Covid louco, e que ligação também tem ao presidente? Olha, com toda franqueza, eu desconheço essas pessoas, eu não sei realmente quem são os donos da Prevent, eu já ouvi falar o nome deles, mas não conheço as biografias deles e não conheço
os vínculos políticos, né? O que a gente pode afirmar genericamente é que são associações entre o capital e o Estado, né? Associações que não deveriam acontecer, são associações parasitas, são associações absolutamente impróprias entre as forças do capital e o poder do Estado. Isso é a corrupção do mais alto nível que a gente pode imaginar. São empresas privadas financiadas pelo Estado. E vice-versa, né? Depois eles financiam a eleição, né? Ou financiam outras máquinas de propaganda para sustentar o Estado nessa posição, como ficou comprovado na CPI, onde o maior fabricante brasileiro de ivermectina, ele financiou a propaganda oficial de Estado e de propagadores de fake news. Eles patrocinaram os propagadores de fake news na questão da divulgação do kit Covid e de outras mentiras sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre a doença e suas possíveis formas de cura. Doutor Nelson, há também uma relação promíscua entre o tal gabinete paralelo e, sob orientação de Nisi Yamaguchi e outras pessoas mais, com essa orientação desse kit Covid. Quer dizer, que esse gabinete paralelo orientou também o SUS, as redes particulares, todos se guiaram por esse grupo? Não dá para saber se foi só por esse grupo. Parece que vazaram áudios, não é? Que na CPI, que era para seguir doutora Anise, doutor fulano, doutor Beltrano e tal, e pessoas que fizeram basicamente a propaganda. Há relatos que, por exemplo, os planos de saúde chegavam a entregar em casa, o rapaz da moto ia lá e entregava até com lacinho de fita da Unimed e tal, e as pessoas que recebiam ainda achando que estavam sendo bem atendidas, não é? Exatamente. Então, quer dizer, é a promiscuidade total, porque o gabinete paralelo, ele nem deveria existir, não é? Quer dizer, como é que isso se relaciona com o Ministério da Saúde? Como é que um ministro da Saúde aceita isso? Olha, eu acho, Laura, que ele não é médico? Existem outras coisas por trás de todo esse processo, que é o seguinte: ficou muito evidente que existe, por parte dos grandes ideólogos desse governo, e principalmente a ideologia matriz, que é o Olavo de Carvalho, uma campanha para se desmoralizar a ciência, para provocar uma enorme desconfiança da sociedade em relação à ciência. E, infelizmente, muitos colegas, quer dizer, na verdade, colegas entre aspas, eu não chamo isso de colega, né? Muitos assim chamados médicos diplomados e que têm uma certa fama, que são ligados a instituições, inclusive universitárias, como Paulo Zanotto, como a própria Nisi Yamaguchi, como o Anthony Wong, que é um dos maiores toxicologistas do Brasil e do mundo. Quer dizer, todos eles se serviram desse vestal do suposto saber e da suposta isenção da academia e seus postos para propagar informações contrárias à ciência, porque isso, de alguma forma, lhes deu vantagens individuais, lhes deu aumento de volume nos seus consultórios particulares, lhes deu fama, lhes deu prestígio junto ao governo, de modo que aí tem uma mistura de muita coisa, inclusive das vaidades pessoais, né, da vontade de aparecer. Tem muita coisa misturada aí, muita coisa misturada. Mas eu não tenho dúvida que, no pano de fundo, uma campanha contra a ciência. E por que precisa se fazer uma campanha contra a ciência? Porque a ciência ela é uma grande força da democracia. Você não consegue destruir a democracia se você não quebrar a ciência. É o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha nazista, né? Hitler cuidou de destituir, depois expulsar e depois matar todos os cientistas judeus que tinham cargos honoríficos e cargos de ensino, de professores, juízes na Alemanha, grandes escritores, porque ele queria acabar, entre aspas, com a ciência judaica, né? Ele achava que, por exemplo, a física da época, por causa do Einstein, do Bohr,
por causa de tantos outros lá, era uma ciência dominada pelos judeus. Então, a gente tinha que acabar com aquela ciência, né? Todos os movimentos fascistas do mundo tentam destruir a confiança que a sociedade tem na ciência. E por que isso? Porque a ciência, apesar de existir gente que fala que a ciência é neutra, não, a ciência não é neutra. A ciência tem um viés democrático. A ciência ela destrói o conceito de verdades únicas e absolutas e coloca o conceito de verdade como algo verificável, permanentemente questionável. Só que para eu questionar algo científico, eu tenho que fazer um estudo com metodologia, eu tenho que fazer um estudo comparativo, eu tenho que submeter esse estudo aos meus pares, eu tenho que publicar estudo numa revista científica, isso tem que ser levado a debate em congresso, etc. e tal, de modo que o conhecimento científico ele é sempre construído e mantido por coletivos, né? E a ciência é um conhecimento ao alcance de qualquer um. Qualquer um pode, teoricamente, reproduzir um experimento, né? Eu digo que uma coisa é cientificamente verdadeira quando o quê? Quando o cara fez a coisa na Alemanha, funcionou do jeito, fez no Japão, funcionou do mesmo jeito, fez no Polo Sul, funcionou do mesmo jeito, e fez na China, funcionou do mesmo jeito. Por quê? Reproduziu a metodologia, reproduziu os critérios, organizou o estudo e o experimento dentro das mesmas condições e vai chegar no mesmo resultado. Essa é uma verdade científica. Às vezes acontece de um determinado experimento ter resultados divergentes. Aí estabelece-se a verdadeira polêmica, né? Que são posições antagônicas a partir de pontos de vista válidos, né? Os dois testados cientificamente deram resultados conflitantes, estabelece a polêmica, pode levar 5, 10, 20, 50 anos para resolver a polêmica. Como existem polêmicas científicas do século XX que levaram décadas para serem resolvidas, né? Como a grande contraposição entre física relativista e física quântica, ainda não acabaram as polêmicas. Os dois são válidos. A teoria da relatividade funciona, é mais do que testada e aprovada, e a teoria quântica é mais do que testada e aprovada. As duas coexistem, né? Mas elas conflitam no ponto de descrever a realidade íntima do universo. Elas não chegam a nenhuma verdade que seja absoluta, né? Então, na medicina é a mesma coisa. Às vezes acontece esse tipo de coisa, mas como eu falo, polêmica é o antagonismo entre pontos de vista válidos. Não existe nenhuma polêmica em relação ao kit Covid e ao conhecimento que existe sobre vacinas na Covid-19, sobre a etiologia, que é uma doença causada por vírus, que é um contágio respiratório, que ela segue basicamente as mesmas leis da epidemiologia em qualquer lugar do mundo. Isso não existe polêmica sobre isso, existe conhecimento, né? Agora, esse conhecimento, não importa de onde seja, ele tem que ser destruído pelo fascismo, né? E como, infelizmente, nós temos uma boa parcela da comunidade bésica brasileira que aderiu a este governo, antes mesmo dele ser eleito, ajudou a eleger esse governo, ele acaba entrando nesse trem de questionar tudo, né? E de semear a discórdia, a desconfiança na sociedade, desorganiza a sociedade, ainda que isso plante 600 mil mortes. Essa é a tragédia. E como se explica que o órgão máximo de controle, como disse o Supremo Tribunal da Ciência Médica Brasileira, tenha aderido a esse tipo de charlatanice? Olha, não existe explicação razoável para isso, doutor Henrique. Não existe. A explicação única é a disputa de poder, né? Esse grupo que está lá no Conselho Federal resolveu se aproximar desse governo, resolveu desfrutar de alguma benesse de poder, de alguma indicação de cargos em secretarias de saúde de estados e municípios bolsonaristas, indicações de cargos no Ministério da Saúde, eventualmente indicação de cargos para serem ocupados em entidades privadas que apoiam o governo. Aquilo ali é tudo troca de favores e troca de vaidades e de vantagens pessoais e da sensação de estar próximo ao poder. Não tem e como é que fica a ética médica? Não é? Porque você troca a vida das pessoas por favores. Como é que fica isso? Nós estamos num mundo terrível, então, não é? Porque as pessoas, inclusive, não sabiam que estavam sendo usadas, essas 636 pessoas que foram usadas nesse Prevent Senior,
Elas não sabiam, elas não autorizaram, as famílias também não. Na realidade, 636 que estavam dentro de um coletivo selecionado para estudo, que na realidade foram muito mais. Foi. Muito mais. Realmente, não. Onde fica a ética, ela ficou em Plutão. Meu Deus. Mas esses responsáveis, que são os mais altos responsáveis pela guarda da ética médica e da ciência médica no Brasil, esses responsáveis vão ficar sem punição. Olha, é muito precoce que a gente... O Ministério Público, os tribunais já fizeram alguma coisa contra essa gente? É muito precoce a gente achar se vai ter punição ou se não vai ter. Eu acho que o relatório da CPI, como eu tenho insistido muito nisso, né? O relatório dessa CPI é o documento oficial de Estado da história de todos esses crimes. É com base nesse relatório, que é produzido por coisas que todo mundo viu ao vivo, que todo mundo filmou, fotografou, escreveu, está documentado. Esse é o relatório oficial de Estado. Esse relatório vai desencadear algo que deverá reproduzir aquilo que foi o Tribunal de Nuremberg. Só que vai ser um tribunal descentralizado nos estados, municípios, nos CRMs estaduais e, posteriormente, no CFM e na Justiça Comum. Então, inicialmente vai ser por estado, por CRM em cada estado, é isso? Não é o federal? Não é isso? Não, porque todas as ações de ética médica elas cursam primeiro na primeira instância, que é estadual, a segunda instância é federal. Né? O Conselho Federal de Medicina é o condomínio dos CRM, né? É a instância superior. Mas tenho mais uma questão, porque o Bolsonaro foi para a ONU e ele ainda foi falar a favor da cloroquina, foi falar sobre tratamento precoce, sobre kit Covid, que o Brasil teve sucesso nesse tratamento, que tal. Isso, por si só, já é um absurdo, né? Porque ele não é médico, ele não é cientista, ele não tem conhecimento para falar sobre isso. E pior, ele ainda faz a propaganda, quer dizer, ele leva os incautos a seguir isso. Porém, isso pode ser usado como prova contra ele num tribunal internacional? Existe essa possibilidade? Isso é a confissão do crime, né? Uma vez que o processo seja instruído, todos os crimes dele são confessos, está tudo filmado, está tudo documentado e está tudo assinado, né? Ele tem... É só uma questão do processo ser aceito pelas cortes brasileiras e, eventualmente, pela Corte Internacional de Direitos Humanos, a Corte de Crimes contra a Humanidade. O que não falta é prova. Ele confessa todos os crimes, ele não tem a menor ideia do que pode acontecer com ele, porque na cabeça dele não existe um sistema jurídico diferente do dele, não existe democracia diferente da dele. Ele é um psicopata, ele é um doente mental gravíssimo, né? Como eu já falei em outras entrevistas, ele é um indivíduo que tem limitações mentais seríssimas, um indivíduo perigoso, né? E, infelizmente, a democracia brasileira não tinha nenhuma ferramenta ágil para removê-lo do poder, e, pior do que isso, uma boa parte do sistema político absorveu o Bolsonaro, né? Nós temos um Congresso que não quer o impedimento do Bolsonaro. É muito difícil hoje a gente escolher o que é mais desesperador no cenário brasileiro hoje. Está difícil escolher. Eu já ouvi dizer que o medo maior é que, se tirar o Bolsonaro, entra o Mourão e que aí não sai mais. Então, que por isso eles engolem o Bolsonaro até 2022. O meu medo eles não deram o golpe em 2016, que foram loteando os cargos, que foram botando militares, e puseram esse fantoche lá à toa. Eles não têm a intenção mesmo de sair, mas eu acho que é preciso que a sociedade brasileira se manifeste, que mostre que não está conivente com isso, não é? Com esse processo. Mas o senhor vê algum movimento, assim,
agora, diante de tanto escândalo, os médicos estão se posicionando, os conselhos de medicina estão se posicionando diante do tamanho do escândalo que ganhou proporções mundiais? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Não estou Continua vendo tudo. nenhuma movimentação Nossa. da classe médica, nenhuma movimentação dos conselhos de medicina. Estou vendo absolutamente nada. Mesmo os médicos denunciando que foram obrigados a alterar CID, que foram obrigados a alterar causa-mortes, mesmo assim, nada. Por enquanto, nada. Porque, por enquanto, como essas coisas não chegaram oficialmente no CRM em forma de denúncia, nem por parte desses profissionais, nem por parte do Ministério Público, nem por parte do Poder Judiciário, realmente essas coisas não vão acontecer. Agora, a impressão que eu tenho do grupo atual que está no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo não é das melhores, né? E eles são pessoas que têm muitas ligações com o capital e certamente o comportamento, como tem sido até agora em todo esse governo, deve seguir uma linha de um corporativismo capitalista o mais torpe imaginável. Isso é um capital, não é, nem é o seguir o capitalismo, isso é encobrir o crime e ser conivente do crime, ser cúmplice do crime e ser incentivador do crime. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu falo, que eu nunca imaginei na minha vida, em 36 anos que eu sou formado, que eu fosse ver um cenário desse, porque as coisas que estão acontecendo são completamente inaceitáveis, completamente inaceitáveis. E que crimes é que se estão demonstrando aí nessas práticas da Prevent Senior e enfim, de todo o sistema de saúde que apoia o Bolsonaro, nomeadamente saúde pública, não? Que crimes é que eles têm cometido? Olha, são basicamente crimes contra a saúde pública previstos no Código Penal, são infrações éticas previstas no Código de Ética Médica, são infrações à Declaração Universal de Direitos Humanos, são infrações constitucionais, são infrações administrativas, ou seja, são muitas as naturezas dos crimes que estão sendo praticados em massa por esse governo, né? Mas são todos tipificados no Código Penal e em outros códigos legislativos e códigos éticos também. Não vou me lembrar agora exatamente de códigos, mas assim... Eles não hesitam em falsificar as declarações médicas, não é? Para aquilo que se tem vindo a público. Sim, tem inclusive falsidade ideológica, na medida em que o pessoal da Prevent assumiu que depois de 15 dias mudava o código da internação do código de Covid para um código de outras complicações e, no final, esse indivíduo chegava ao óbito e o óbito era registrado como não Covid, como não consequência ao processo primário da Covid, né? Então, isso fere códigos sanitários, isso é falsidade ideológica. E há o caso estarrecedor do tal dono da Havan que pediu para trocar a causa-morte da mãe, não é? Para não comprometer o presidente, para não comprometer nossa. Exatamente. Quer dizer, nós estamos diante de gente que vende a mãe. E entrega. Antigamente era só uma expressão, mas agora virou fato concreto. Concreto, não é? E eu queria saber do senhor, doutor Nelson, porque nós estamos nos aproximando do fim, o que é que a gente pode esperar. O que é que o senhor, o que lhe dá alguma esperança, ou que expectativas o senhor tem em relação à resolução desse problema? Porque dá uma desesperança, quem está doente, tudo está na mão de pessoas que a gente não pode confiar, não é? Os médicos agora gente louca, sem escrúpulos, não é? Isso gente se vende... não só sem escrúpulos, mas loucura. A loucura é uma falta de ética, de respeito pela dignidade humana, pela vida, pela saúde das pessoas, que isso é absolutamente único, só realmente nos tempos nazis e nas experiências nazis é que nós conhecemos algo de semelhante, não é? Exatamente. Bom, do ponto de vista da relação da medicina brasileira com a sociedade,
eu não consigo prever o que vai acontecer daqui para frente, se isso vai mudar. Eu penso assim, que essas pessoas deveriam ser expostas, todos deviam responder por esses crimes que cometeram, por essas infrações éticas e por outros tipos de desvio, né? Mas, assim, imaginando que o Brasil tem 300 mil médicos, eu não consigo imaginar 150 mil médicos respondendo processos disciplinares. Isso acho que não vai acontecer. Eu acho que essas pessoas não vão ser expostas na medida em que deveriam, e talvez a sociedade tenha muita dificuldade de identificar nesses profissionais alguém que realmente se desviou muito daquilo que deveria fazer. Não tenho muita esperança quanto a isso. Espero que esteja enganado. Espero que... Mas e os responsáveis por isso? Sim, exatamente. Agora, do ponto de vista assim, do cenário político mais amplo, né, tá muito claro que Bolsonaro não se reelege, não há a menor possibilidade dele se reeleger, como também está muito claro que essa tal de terceira via é algo, parece que, inviável, né, do ponto de vista do momento eleitoral que nós vivemos. Eu vi a própria Marta Suplicy dizendo, gente, vamos ser realistas, se juntar todos da terceira via, não dá 20%, não tem chance. A gente tem que enfrentar o Bolsonaro agora, esquece a terceira via. Mas há algo que me surpreende a mim, porque aqui em Portugal, por muito menos do que está a dizer, ainda não há muito tempo, foi imediatamente suspenso o médico das suas funções. Ele foi suspenso, houve a decisão de suspensão do médico e depois averiguou-se. Posteriormente, ele acabou por ser impedido de exercer a medicina, mas foi suspenso. Aí no Brasil, alguém foi suspenso? Até agora, não. Na França, aquele médico francês que foi o primeiro que publicou os estudos da cloroquina, ele já perdeu a licença médica dele. Pois. Ah, é? Já perdeu. Eu não sabia que eu sabia que ele vai tinha ser preso. se retratado. Ele está sem respondendo o processo, ele vai ser preso, né? Ótimo. Aqui no Brasil, olha, há uns 20 anos atrás, eu fiz uma formulação sobre o Brasil e publiquei isso, e recentemente essa minha formulação foi citada num artigo publicado na Folha de São Paulo. Eu tive a honra de ser citado nominalmente. E a formulação é a seguinte: no Brasil, nada esquenta a ponto de pegar fogo e nada esfria a ponto de ficar duro. Sabe? Então, o Brasil é essa coisa morna, né? Que não vai nem muito para lá, nem muito para cá. Talvez o governo Bolsonaro seja uma exceção, assim, que a coisa foi realmente... Mas aí foi para o lado da doença mental, do transtorno mental. Não foi uma coisa realmente concreta que a gente pudesse abordar na racionalidade, na constitucionalidade, na legalidade, né? Ele sai completamente, né? Mas, então, eu infelizmente acho que essas coisas não serão apuradas no Brasil com todo rigor. Talvez encontre-se algumas pessoas que respondam exemplarmente na lei, mas serão poucas. Eu não acredito numa punição que pelo menos esses que coagiram os médicos, que têm áudio gravado, já publicado, já disseminado por aí, porque efetivamente eram patrões que estavam usando de coerção, de ameaça e tudo para obrigar os médicos a tomarem determinadas posturas, mas alguns médicos já se reuniram para ir contra essas pessoas, né? Então, pelo menos eles também, além de se resguardar, né, resguardar a sua própria ética, né, não se venderam, não se entregaram, tomara que eles tenham sucesso e que consigam botar na cadeia esses criminosos e que todos, e principalmente os mandantes, paguem por isso. Eu torço imensamente para que isso aconteça. Porque eu, na minha própria família, tive gente que recebeu kit Covid, não é? Então, em hospital militar, em hospital particular, eu tive isso. Então, é assustador quando a gente vê que pertinho da gente teve isso, né? Mas então tá, Henrique, você tem mais perguntas para o Dr. Nelson? Eu era só saber se é possível, se vê alguma possibilidade de responsabilizar o Presidente da República de ele ser julgado criminalmente, porque ele é o primeiro responsável
ele é um psicopata, mas os psicopatas não são inimputáveis, eles têm responsabilidades. Portanto, vê alguma possibilidade do Presidente da República ser julgado por estes crimes e daqueles que o apoiaram, nomeadamente no Conselhos Superiores de Medicina, né? que controlam o exercício da medicina no que toca quer à ética, quer à observância dos princípios científicos no exercício da medicina. Vê alguma possibilidade deles serem condenados, julgados e condenados no Brasil? Olha, vai depender muito do comportamento do Procurador-Geral da República, né? Que ele é a única pessoa que pode denunciar o presidente da República enquanto ele está no exercício do poder, né? Ele pode não fazer isso. Agora, o relatório da CPI está lá e, no futuro, uma vez que Bolsonaro não está mais no poder e o relatório é acessível a outras instâncias judiciais, ele pode ser denunciado fora do poder e responder na justiça comum, né? Tudo vai depender da iniciativa. Realmente, eu acho pouco provável que o procurador Augusto Aras faça denúncia criminal contra Bolsonaro. Se ele fizer isso, eu vou me surpreender. Mas nada impede que, no futuro, longe do poder, ele seja denunciado. E aí sim, acredito que a chance é muito maior dele ser denunciado depois dele deixar o poder do que enquanto ele estiver no poder. Quer dizer que nossa esperança, então, ainda repousa até por isso em 2022? Com certeza, com certeza. Eu acho que a eleição de 22 vai ser a eleição mais importante da história da República Brasileira. Meu Deus, é assustador tudo isso que a gente está vivendo. A gente acompanha daqui e fica perplexo com tudo que vem, não é? É uma coisa atrás da outra. Eu até fiz uma brincadeira essa semana que eu disse o seguinte: o truque de 2018 foi prender o Lula. O truque de 2022 será não prender o Bolsonaro. Tá certo. E, entretanto, o Brasil vai sendo o objeto de espanto e de riso do mundo. É o escárnio, né? Mundial, coitado do Brasil. Uma vergonha. E tem gente, o pior que eu vejo é gente defendendo ainda, depois daquele vexame na ONU, ainda tem brasileiro dizendo: nossa, ele foi lá, defendeu o Brasil, defendeu a Amazônia. Eu não sei o que está acontecendo, o que estão botando na água do Brasil, não é possível, sabe? Não é fácil da gente aqui lidar com essas coisas que recebe, não é? Podemos, então. Mas, doutor Nelson, eu gostaria imensamente de agradecer a sua disponibilidade mais uma vez para vir falar conosco sobre esse tema de tamanha importância, de tamanha relevância. Tomara que a gente consiga sair dessa, não é? Eu realmente acredito que a gente vai conseguir sair, vai demorar um pouco, vai dar bastante trabalho, mas acho que a gente sai, sim. Então, agradeço mais uma vez ao senhor, agradeço especialmente a você que nos segue, que nos assistiu até aqui, e pedimos, mais uma vez, que compartilhe, que curta e se inscreva no nosso canal. Até o próximo programa em Foque, pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Em Foque, a lusofonia em foco.